governo do estado atualizou as fases e as regras do Plano São Paulo. A região de Ribeirão Preto, composta por 26 cidades, foi mantida na etapa laranja, mas terá que seguir cronograma de atividades da fase vermelha aos finais de semana e feriados e das 8 da noite às 6 da manhã em dias úteis. A Prefeitura de Ribeirão convocou uma coletiva para falar sobre essas novas regras e a repórter Raquel Ribeiro tem os detalhes para a gente. Boa noite, Raquel. Olá, Pussi, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, Ribeirão Preto permanece na fase laranja, mas com restrições aos finais de semana da fase vermelha, ou seja, não poderão abrir os setores do comércio, o que gerou bastante dúvida aí desse setor também. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E o secretário de governo, o Antônio Azabud, ele deu detalhes de como será realizado esses horários e o que poderá abrir ou não durante a semana. Lembrando que o horário será das 6 da manhã às 8 horas da noite, logo depois tudo deve permanecer fechado, somente aos sábados, domingos e feriados, tudo fechado, nada pode abrir. Vamos ouvir com detalhes o que ele disse. Os shopping centers, eles passarão a funcionar nos dias de segunda a sexta-feira, no máximo 8 horas por dia e até às 20 horas. Também deve manter o limite da capacidade de funcionamento em 40%, a praça de alimentação tem que estar funcionando no mesmo horário do shopping e a adoção de todos os protocolos. O comércio de rua também segue a mesma orientação, todos os demais serviços também devem seguir este mesmo entendimento, imobiliárias, escritórios de advocacia, assim por diante, 40% de capacidade, horário reduzido, e a abertura até às 20 horas. Sempre lembrando que o sábado e domingo o fechamento é total. Restaurantes foi colocado, eu volto a frisar que delivery, drive-thru e take-out é permitido em todos os dias, de segunda a segunda. O consumo local em bares está proibido mesmo nos dias normais de semana, mas os bares que funcionam como bar e restaurante, a parte de restaurante pode funcionar. Então, de segunda a sexta, academias e os salões de beleza, clínicas de estéticas e similares se comportarão como atividade essencial. Mas sábado e domingo, colaborando com o que quer o governo do estado e restringindo nesses dias específicos, elas deverão fechar como todos os demais estabelecimentos. Franca e Barretos também regrediram para a fase vermelha. Essas cidades estão numa situação complicada. Nós questionamos o prefeito Duarte Nogueira sobre os leitos, já que é esse o motivo que restringe toda semana a cidade ou não para uma fase mais restritiva. Eles falaram que hoje Ribeirão Preto usa 130 dos 164 leitos e que há expectativa da chegada de mais 30 leitos para os setores, tanto filantrópicos, públicos como privados. Mas a Prefeitura não deixa uma data quanto a isso. São 17 leitos que viriam de forma imediata, mas isso também não ficou conversado. E sobre as aglomerações, nós questionamos o prefeito Duarte Nogueira sobre a questão do comércio, que os comerciantes se manifestaram ontem. Eles pedem ajuda do poder público. O prefeito disse que somente houve a redução dos impostos, mas que não há nada a ser feito, a não ser aguardar então e cumprir essas regras. E falou também sobre o manifesto pacífico que eles fizeram ontem. Vamos ouvir o prefeito Duarte Nogueira. Não adianta fazer manifestação pública para mudar de fase, para amarela, para azul, ou seja qual fase for, e todo mundo se aglomerando e exigindo que alguém faça alguma coisa. Nós não temos controle dessas variáveis. Quem controla essa variável é o vírus. Não é nem o governador, nem o prefeito, nem ninguém, nem o secretário da Saúde. E para a gente poder manter esses indicadores reduzidos, nós temos sim que diminuir a nossa taxa de contaminação. E, portanto, nós vamos seguir religiosamente o que foi definido para que não aconteça o pior.
Lembrando que a atualização do Plano São Paulo ela vai acontecer somente no dia 8 de fevereiro, quando o governador João Dória volta a se manifestar e passar, então, se Ribeirão Preto permanece nessa fase laranja ou se regride ou se passa para a fase, então, amarela. E sobre o coronavírus, 870 doses, segundo o secretário de Saúde, Sandro Scarpellini, já foram aplicadas. 2.002 profissionais de saúde do município já foram vacinados e no HC 1.125 profissionais já foram vacinados. Disse que há expectativa, sim, da chegada de mais doses nessa semana agora para vacinar, então, todos os profissionais de saúde. E sobre as aulas presenciais, elas estarão liberadas a partir do dia 8 de fevereiro e na segunda-feira haverá uma coletiva de imprensa no dia 25 para que seja falado especificamente da educação. Nas faculdades, nos setores particulares, ficará a critério, então, dessas faculdades, se elas vão querer voltar para o sistema presencial ou não, lembrando que a capacidade é de 35%. Então, mais detalhes da educação nós vamos ter na segunda-feira durante essa coletiva. Puce. Obrigado pelas suas informações, Raquel.